Tarcísio tem que tomar tenência. Tem que escolher Kassab ou Bolsonaro. Acender vela para ambos não dá, não. Vou passar para você, Silvio, trazendo aqui um desdobramento também daquele caso da extradição. A gente falou sobre isso aqui no programa de ontem. O ministro Alexandre de Moraes mandou extraditar os brasileiros que estão na Argentina, refugiados do 8 de janeiro, perseguidos políticos que decidiram ir para a Argentina para fugir da perseguição judicial aqui no Brasil. E aí a gente já tem uma novidade. O Carlo Cauti, nosso colega aqui da Oeste, trouxe com exclusividade essa informação. Coloca para a gente, Cláudio, por gentileza, na tela, de que a Interpol se recusa a inserir os envolvidos no 8 de janeiro na lista vermelha, ao contrário do que quer a brasileira. Sua análise, Silvio, sobre esse caso. Não, olha, lá fora tem lei, lá fora tem compreensão, lá fora parece que tem gente com a cabeça um pouco mais no lugar do que as autoridades no Supremo Tribunal Federal, nas altas cortes de Brasília e partes também do governo federal, né, do executivo. As pessoas sabem que quem saiu, quem conseguiu abrigo fora do Brasil, tem o caso do Oswaldo Eustáquio na Espanha, tem os 63 brasileiros na Argentina, pessoas que nos Estados Unidos, quem saiu do Brasil, saiu para tentar viver. Saiu para tentar viver porque é um perseguido político, é uma pessoa que está sendo acusada de um crime de tweet, um crime de emoji, ou participou de alguma forma daquela tarde ruim do 8 de janeiro em Brasília, terminou de um jeito que ninguém gostaria, né? Mas era uma manifestação popular contra o triunfo da indecência na eleição. As pessoas, uma turba de estúpidos se misturou e houve depredação e vandalismo que é, sim, passível de enquadramento, de punição, mas o resto, muita gente ali acabou arrastada para um destino terrível, um destino de condenações de 15, 17 anos, bis in idem, golpe de Estado e associação criminosa com abolição violenta do Estado Democrático. Olha, virou uma bagunça jurídica e também, ao mesmo tempo, com requintes de crueldade, porque são pessoas que sequer deveriam estar sendo submetidas à última corte recursal do país. Não é o juiz de direito, não tem foro de prerrogativa. São vendedor de pipoca, borracheiro, são pessoas que têm profissões, a maioria, inclusive, humildes. Tem o caso da cabeleireira, da Débora, do interior de São Paulo, privada da convívio, com 2 filhos pequenos. Ela, inclusive, ajudava na receita da família. Foi presa porque escreveu "perdeu mané" com batom que saiu com detergente no dia seguinte, na Temis, né, na estátua que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. E ela não pode ver os filhos. A mulher do Sérgio Cabral foi solta justamente porque tem filhos pequenos naquela época. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes quer os seus presos políticos, ele quer, isso é perseguição implacável, mas a Interpol não vai atender dessa forma, porque tem democracias pelo mundo. Não estou nem falando aqui dos Estados Unidos, onde a primeira emenda é muito clara, onde liberdade é algo inalienável, não é negociável. Estou falando de outros países mesmo, aqui na nossa vizinhança. Não conheço os tratados todos diplomáticos com a Argentina, mas eu creio que isso não vai acontecer. Eu acho que eles não vão ser devolvidos para o regime, um regime que está muito longe de uma democracia constitucional. E finalizando, e pegando uma carona no que o Salles falou agora há pouco, a anistia que o Congresso espera que aprove, que o Supremo não interfira. A anistia é uma ferramenta que funcionou muitas vezes na nossa história, em vários momentos diferentes, e em outros países também, mas, sobretudo, a anistia é uma saída para o próprio Supremo Tribunal Federal, porque não resta outra alternativa a esse Supremo. Quando eu vejo uma cena como essa do estádio de futebol, eu vejo lá o ministro Alexandre de Moraes cercado pelo Gilmar Mendes, estava lá também o advogado-geral da União, que parece pleitear uma vaga no Supremo, Jorge Messias, a qualquer custo. O Paulo Pimenta, esse acho que estava perdido ali naquele camarote VIP. Mas eu penso que esses ministros poderiam conversar, talvez, mais a sério com o Alexandre de Moraes e decidir que é hora de parar, que já foi longe demais. Não adianta só ficar agradando a Globo News o tempo inteiro, não. Isso é uma bolha que promoveu um distanciamento da sociedade, do tecido social muito grande, mas que, sobretudo, ela acaba tisnando a imagem da Suprema Corte, que deve ser preservada.
Eu finalizo dessa forma, Brown, dizendo que a anistia é o único caminho para o Brasil hoje. É preciso virar a página do 8 de janeiro de 2023. Só quem quer que essa página não seja virada é um ministro do Supremo Tribunal Federal. O só talvez seja exagero, porque se os outros quisessem, então talvez teria acontecido. Aí é cumplicidade. Oi, Fabi. Eu só quero aproveitar e fazer um adendo em relação a esse tema, que talvez, né, eu não sei se o ministro tenha percebido que, por mais que ele diga que foi a pedido da PF, né, tá bom, vamos fingir que a gente acredita, ele acabou dando mais provas, né, para esse pessoal que está já em outros países com processos abertos, processos por perseguição política de asilo, pedido de asilo. Então, na apreciação, né, vai constar essa pequena busca também, né? Manda extraditar, manda oficiar, manda. Horas, será que não é realmente uma perseguição política, já que esse pessoal não tem nem ação direito, né? Não tem as condutas individualizadas? Eu só acho que ele deu uma ajudada, né? Aquele que na ira tenta atacar aquele que sabe justamente rezar, tá aí o resultado. Isso, de certa forma, né, consta essa resposta da Interpol já tinha sido demonstrada em outros casos, né, em que o Supremo Tribunal Federal tenta fazer pedidos semelhantes aos Estados Unidos e ou a Interpol ou a Justiça Americana bate a porta na cara do STF, né, Consta? Com toda razão, porque esbarra sempre na questão do crime, né? O Alexandre de Moraes e seus cúmplices supremos devem achar que a jurisprudência que a jurisdição, desculpa, a jurisprudência não existe, porque é o arbítrio total que vem da cabeça deles. Excesso de garantismo com os verdadeiros criminosos, corruptos e invenção de crime, culpa coletiva, foro inadequado, quando é para perseguir dona de casa, né? Mas a jurisdição eles acham que é planetária. Então eles incluíram o Elon Musk no inquérito, gente. Para! O Brasil não é mais sério. Não é respeitado em nenhum lugar do mundo. Agora, eu quero discordar levemente de uma esperança, de uma expectativa mais otimista do Salles e do Silva, né? De que chega, já deu, a anistia interessa ao STF, tudo, porque isso tudo esbarra num detalhe, e é um detalhe muito relevante. Para eles seguirem adiante com esse plano de pacificação, de uma anistia, de botar panos quentes, já foram longe demais, deixa disso, vamos voltar a ter a vida, né? Não posso nem ir para Miami, Nova York, nem muito menos circular no Brasil. Para isso, eles teriam que permitir a participação da direita bolsonarista na democracia. E isso tem uma grande possibilidade de levar à volta do Jair Bolsonaro, se acabarem com a palhaçada da inelegibilidade, ou alguém que ele apoie com um perfil desses, a presidência. Isso o sistema não aceita. Então o sistema está dobrando a aposta e fazendo o que está fazendo porque resolveu extirpar a direita da democracia e voltar ao teatro das tesouras. A fala do Jair Bolsonaro na Auriverde hoje deixa isso muito claro, é um recado com o endereço certo. Ele está rebatendo ali o Kassab, que aliás disse agora, segundo a Miriam Leitão, que quer sim ter o projeto de presidência, cansou de agir só nos bastidores, mas há controvérsias. E talvez a entrevista do próprio Valdemar Costa Neto no Globo, que eles não podem se comunicar, outro absurdo no Brasil, né? Veja quantos absurdos. O presidente do PL não pode falar com o presidente de honra e o maior cabo eleitoral do partido. E o Valdemar falou, o Nicolas é muito radical. Porra, o cara é o deputado mais votado no país. Ajudou nessa onda do PL aí nas eleições municipais. Aí vem o presidente do partido dar uma cutucada, que ele é muito radical, temos que conversar com gente mais de centro. O Bolsonaro mandou o recado, tocou real. Falou, no Maranhão, se continuar com essa gente que está aí, acabou. Eu jogo minha toalha. Então, veja, Brown, o que está em disputa é isso. O sistema, a aliança nefasta de Alckmin, Lula, comunistas do Foro de São Paulo e globalistas tucanos, não permite que haja a volta da direita à participação política no Brasil. Vão caçar, vão inventar o que for, se for um Nicolas amanhã, um candidato, se for até um Salles também, né? Que agora está no Novo, mas é visto como de direita demais, né? Bolsonarista. Então não tem conversa, eles não aceitam isso. Eles não podem botar panos quentes e suavizar, porque isso representa
a possibilidade nada desprezível da volta do bolsonarismo ao poder. E aí, como é que fica? Então, eles estão fadados a acelerar rumo à Venezuela ou ao México, né? O PRI sendo o PSD do Kassab para disfarçar um pouco mais. Mas eles não vão aceitar a verdadeira direita disputando em pé de igualdade. Isso não. Eles aceitam a direita permitida. Bota um tucano aí que a gente controle, que não critique o Alexandre de Moraes e o sistema. Aí tudo bem, né? Mas bolsonarista, eles não querem, não aceitam. Bom, eu vou aproveitar então que o Consta mencionou essa entrevista hoje do ex-presidente Bolsonaro ao Alexandre Pitoli, na Auriverde Brasil. A nossa equipe separou aqui um trecho, vamos rodar e a gente analisa na volta. Uma pessoa está inelegível por quê? Roubou dinheiro, desviou, pegaram com dinheiro na cueca, pegaram dinheiro na conta dele no exterior, o abuso, né? Não existe isso comigo. Eu tenho 2 inelegibilidades, abuso de poder político. Me reuni com embaixadores. 2 meses antes, o ministro Fachin, que presidiu o TSE, havia se reunido com embaixadores. Não é política dele, está errado ele fazer isso aí. Ele não pode convidar ou convocar embaixadores para uma palestra. E termina a palestra, é o seguinte, então logo o TSE anuncia o resultado, os seus chefes de Estado devem reconhecer o ganhador. Será que já sabia que o Lula ia ganhar? Porque se tivesse dúvida, com toda certeza não falaria isso. E eu me reuni com embaixadores e mostrei um inquérito da Polícia Federal de novembro de 2018, que ninguém da imprensa quer tomar conhecimento desse inquérito. Então aí foi a primeira condenação. É justo isso? Reuni-se com embaixadores e fiz crítica sim à urna eletrônica. Eu apresentei desde 2012, eu já tive projeto, emenda para o voto impresso. Isso é crime? Queria aperfeiçoar o sistema eleitoral? E a outra, abuso de poder econômica, como se a estrutura do 7 de setembro, lá em Brasília, fosse feita por um comício meu. Teve lá um desfile normal da tropa, aplaudida, cheia, Brasília cheia. E atrás, depois, um evento político, que teve lá o carro de som do Silas Malafaia, não foi patrocinado por mim, o carro de som foi do Silas Malafaia. Isso é abuso de poder econômico, pelo amor de Deus. A incoerência, a perseguição do TSE, julgamento político, para me afastar das eleições de 26. Porque eu fiz diferente no Brasil. Eu botei um freio na corrupção. Você está vendo aí, estatais dando prejuízo bilionário. Comigo era lucro bilionário. Olha os Correios, quase 2 bilhões de prejuízo em menos de 2 anos com o Lula. Comigo o lucro foi bilionário. Olha o que nós fizemos com teto de gasto. O Lula não tem teto de gasto. Gasta à vontade. Endividou o Brasil nesse 1 ano e meio em mais 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Você não acha nada do Lula. Olha o PIX, sem cobrar qualquer taxa. Levamos água para o Nordeste. Olha o Porto de Santos, estava prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro. Esse 1 bilhão ia para o bolso de quem? De alguém que me teve como inimigo. Aquele discurso vazio, tentativa de golpe, dar golpe depois das eleições. Olha, meu Deus do céu, é só falácia, narrativas, mentiras. Vamos lá, Ricardo Salles, começar contigo aqui, Salles, sua análise sobre essa fala. Não, fala legitimamente indignada. Quer dizer, não há nenhum motivo para o presidente Bolsonaro ter sido tornado inelegível. Fazer reunião com o embaixador é prerrogativa do presidente da República. Se ele na reunião falou isso, falou aquilo, é discricionariedade dele. O Lula fala merda pra cacete, falou negócio de holocausto lá no Israel, fala um monte de besteira. Nem por isso ele está sendo processado e impedido de exercer o seu papel de presidente da República. Esse outro negócio do abuso do poder político, abuso do poder econômico, do evento do 7 de setembro, ora, o presidente da República, ele está lá, ele é o chefe de Estado. Então, assim, é evidente, há uma série de missões que foram dadas para aquele ministro Benedito Gonçalves, que à época estava no Tribunal Superior Eleitoral, e que tinha como objetivo tornar o Bolsonaro inelegível de qualquer jeito. Qualquer assunto que pingasse ali na área, o Benedito Gonçalves ia chutar para o gol. Então, isso não há dúvida. O problema, e de fato, como o Rodrigo estava dizendo aqui, o problema é que os órgãos que podem reverter essa situação, que é o próprio TSE, e ele terá uma nova composição em 2026, ele terá o Cássio, ele vai ter o André, ele vai ter a ministra Isabel Galotti, que é uma boa ministra, enfim, ele terá uma outra composição. Mas acontece que o risco reside no seguinte: o TSE eventualmente revisa essas decisões absurdas que foram baseadas no voto do Benedito Gonçalves, e o Supremo no dia seguinte inventa uma infração constitucional qualquer, chama para si a responsabilidade e restabelece. Quer dizer, o foro, vamos dizer assim, que poderia
restabelecer a justiça numa situação como essa, ele é um foro que está viciado pelo pré-julgamento, pela preconcepção das decisões da maioria dos seus membros. O Supremo tem 11 membros, dos quais 9 são totalmente contra o Bolsonaro. Então você reverte eventualmente no TSE, mas depois no Supremo é 9-2. Então essa é uma situação em que, portanto, só há uma solução. O Congresso, né, anular, através de uma anistia para os presos do 8 de janeiro, uma anistia para os processos indevidos que tramitaram no Brasil e que incluem esses do presidente Bolsonaro, e o Supremo, por sua vez, e aqui volta o ponto do Rodrigo, o Supremo, por sua vez, não interferir ou não atuar indevidamente. E aí é que está a dificuldade, exatamente como o Rodrigo descreveu. Ô Fabi, sobre essa questão partidária, né, o Bolsonaro estava muito incomodado com o Maranhão, especialmente, onde o PL fez alianças com o PT na eleição municipal, tem políticos do PL sendo investigados por corrupção, e o Bolsonaro se ressente porque o Valdemar não age contra isso e porque respinga nele, de certa forma, né, o desgaste recai no ex-presidente. Aí ele se queixou, disse que se continuar desse jeito pode abandonar a política, se continuar inelegível também. O que achou dessa parte, Fabi? Olha, primeiro eu ouvi bastante, ele tá bem bravo, né, bem genuíno, bem Bolsonaro, o bolsonitro, quando a gente brincava, ele voltou, né, com isso. Eu sei que a custo de muito sofrimento dele, mas é um alívio vê-lo reagir, né, principalmente, eu vou pegar aqui a fala aqui do Valdemar, que deve ter incomodado realmente muito ele, no Jornal da Globo, que falou lá que, né, tem que fazer um diálogo com o centro para ganhar em 26, mas o duro é Bolsonaro aceitar. Então, é isso mesmo. Então, o Bolsonaro mostrou que é duro mesmo ele aceitar. E nós aqui ficamos muito aliviados com isso. Porque existe uma pregação, assim, as intenções, um dia a história vem, porque a verdade ela é única e reta, né? Então, um dia ela chega. Mas se impediu as pessoas de, por exemplo, falar do Kassab. Quando o primeiro a levantar a lebre que o Kassab é o que ele é, foi o próprio presidente Bolsonaro em outra entrevista da Auriverde. Então, assim, eu vou sempre olhando o que o presidente Bolsonaro está falando, as coisas que incomodam. Então, ele deixou muito claro que ele está muito incomodado. E ele tem razão nisso. Ele tem razão, principalmente quando ele fala, se não me deixarem eu me candidatar em 26, eu não tenho por que ficar aqui, porque ou vão me prender ou vão me matar. É verdade, presidente. É verdade. A gente não tem a menor dúvida disso. Isso realmente é muito preocupante. O Brasil está extremamente perigoso, ainda mais para você. Estou falando isso com todo o meu coração, porque é assim que eu vejo. Então, se continuarem com essa palhaçada de uma inegibilidade que não se sustenta num cenário real de coisas, porque não tem nada concreto para cavar que ele fique inelegível, isso é deixar de fora a maior liderança política da atualidade. Eu não estou falando só da direita, não. Estou falando que não existe um fenômeno político tão grande quanto o presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem razão de continuar aqui. Ele vai ficar aqui para ficar essa palhaçada do centrão, utilizando a imagem dele, para ficar validando que ele disse aquilo ou aquilo outro, quando a gente vê na cara dele que ele está de saco cheio, com toda razão. Então, né, eu vi nessas eleições aqui de São Paulo o quanto prejudicaram a imagem do presidente Bolsonaro. Eu fiquei de cara com isso. E não era gente de esquerda. E vocês vão me desculpar, todo mundo sabe, eu repeti, não sou o Marsalete, mas não foi o Marçal que desgastou. Quem desgastou foi esse pessoal do Centrão, que aceitou tudo e queria que o Bolsonaro ainda entrasse de cabeça na campanha do Nunes. Eu agradeço a Deus que ele não fez isso, porque quem bancou essa candidatura foi o Tarcísio. Então, o Tarcísio tem que levar os louros ou as derrotas dessa candidatura. Junto com quem? Com o Kassab. E não venha me dizer aquele papinho. Ai, mas o Kassab não pode demitir, o Tarcísio não pode demitir o Kassab, por isso. Ninguém quer saber disso. Ninguém votou no Kassab. O Kassab prejudica. O Kassab dá sustentação para esse pessoal aí que está fazendo esses absurdos jurídicos que impede o impeachment do Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro. Isso tem nome, tem sobrenome, e um dos nomes é o Kassab. Então não dá, gente, não dá. Então, assim, podem chamar a gente do que vocês quiserem, né? Tem uns apelidos maravilhosos, mas eu acho maravilhoso. Sabe por quê? Como eu falei, a verdade é única.
podem fazer chacota, mas a gente está falando coisas de quem tem princípios e valores. Aliás, eu fiquei sabendo que falar isso também é motivo de chacota. Desculpem, mas nós somos um país cristão, e eu, como cristã, é assim mesmo que eu me guio, assim como o presidente Bolsonaro, sabe? Por princípio e por valores. E antes de seguir, deixa eu só liberar que o nosso Rodrigo Constantino vai sair um pouquinho mais cedo hoje. Então, bom descanso e até sexta, Consta. Valeu, Brown, Fabi, Silvio, Salles, toda a nossa audiência. Ó, eu gosto muito mais desse Bolsonaro indignado de ser usado como cabo eleitoral de Centrão, de Kassab e Valdemar, do que do Bolsonaro que fica acendendo vela para essa turma. E o Tarcísio, é bom tomar tenência, tomar juízo. Ó, 5 cachorros latindo aqui, Fabi, 5. Chegou um cara aqui são 5. Então eu tenho que ir. Nossa Senhora, mas o ponto é o seguinte, meus amigos, Tarcísio tem que tomar tenência, tem que escolher Kassab ou Bolsonaro. Acender vela para ambos não dá, não. Boa noite para todos, até sexta. Show, valeu, Consta, até. E você, Silvio, para a gente fechar esse giro, o que nos diz dessa fala do Bolsonaro? Brown, eu acho que foi tudo colocado, da indignação absolutamente compreensível do presidente Jair Bolsonaro, tenho dito isso há muito tempo, que a inelegibilidade dele é algo difícil de explicar em qualquer setor, até do ponto de vista político é difícil. Não é só no âmbito eleitoral jurídico, né, da justiça eleitoral, mas é difícil de explicar politicamente. Ela é uma decisão unilateral ali. O Supremo Tribunal Federal decidiu tirar o Bolsonaro do jogo e qualquer coisa serve. Eu acho que todos os pontos já foram tocados, do Benedito, como o Salles trouxe, também ao desabafo da própria Fabi em relação ao PSD e o que isso representa do ponto de vista da bancada que o Kassab construiu no Senado. Ele foi procurar senadores, ele filiou muitos senadores, e é uma bancada que tem musculatura e que tem a cadeira do presidente do Senado hoje, do Rodrigo Pacheco. Falava-se até pouco tempo que o Davi Alcolumbre poderia ir para o PSD também, ele que deve ser o próximo presidente do Senado nesse jogo de cartas marcadas. Eu acho que eu só acrescentaria um ponto da importância da eleição de 2026. Eu vou voltar nesse ponto. Não só você ter uma Câmara dos Deputados ainda mais à direita, ainda mais conservadora, e não é votar no PL. O PL nunca foi um partido de direita. Eu cubro política há boas décadas. O PL está de direita, eu diria assim, por causa do presidente Jair Bolsonaro e os aliados que estão com ele, foram para lá junto dele. Mas é claro que a construção de uma sigla de direita, ela leva um tempo. O Partido Novo ingressou nessa seara, mas é preciso construir musculatura, e isso vai eleição após eleição. E a importância de você ter um Senado, são 2 cadeiras em 2026. 2/3 é muita coisa. Se juntar com o pessoal que já entrou na eleição passada, de 22, seguramente, talvez um senador por unidade da federação, eu tenho certeza que o Centro-Sul vai fazer 2, e lá para cima também. Muita gente vai ser eleita. Você vai ter uma maioria no Senado, e aí sim uma casa capaz de regular os arbítrios todos do Supremo Tribunal Federal. Paute um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Vença uma eleição para a presidência do Senado. É número, é matemática. Se você tem mais votos, você ganha. E aí não adianta o Palácio do Planalto, mesmo no eventual governo de esquerda, o que não deve acontecer no Brasil de novo, e aí? Eles não vão conseguir fazer, né? Então, a importância de eleger 2 bons senadores por unidade da federação. Vamos falar sobre a audiência que tivemos hoje na Câmara dos Deputados com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela foi levada até a Comissão de Agricultura para falar do descalabro que o país enfrenta, das queimadas, do problema climático gravíssimo que o país atravessa. O Salles estava lá. Fala um pouquinho para a gente, Salles, como foi, os questionamentos que a ministra enfrentou? A ministra não fala nada, né? Ela chega lá, fica falando aquelas narrativas dela assim sobre como o mundo deveria ser bonitinho, como o mundo podia ser melhorzinho, como a mudança climática atrapalha o planeta, mas na hora de descrever efetivamente o que eles fazem, ela levou uma apresentação, é só assim, criar o comitê interfederativo, que não sei das quantas.
criar o subgrupo de estudos de impacto, de não sei o que lá, criada a iniciativa, é o gerundismo, né? Aquela criação de grupos, criação de comitês, criação de comissões que a esquerda tradicionalmente faz. Eu, quando virei ministro e sentei naquela cadeira, a quantidade de comissões, frentes, grupos de trabalho, comitê interministerial, uma gastação de tempo de levar nada para coisa nenhuma. E a apresentação da Marina foi nessa linha. Eu fiz uma fala dizendo para ela as coisas que eu entendia que precisavam ter sido melhoradas, que precisavam ter sido feitas, né? Ela falou uma hora lá, disse que ela age com mais responsabilidade, que ela agora é uma pessoa mais generosa. Eu disse, bom, então, no nosso caso, no governo do presidente Bolsonaro, quando eu era ministro, o Lula, você e outros diziam que nós éramos criminosos, que as queimadas eram nossa culpa e que a gente estava fazendo de propósito. E agora, no seu caso, no governo do Lula, que está tendo muito mais queimadas do que no nosso, agora a culpa da mudança climática. Agora o governo não tem culpa, o governo é vítima e tal. Então veja os dois pesos e duas medidas. O nosso querido Nicolas, que falamos há pouco dele aqui, fez uma fala espetacular, sentou o cacete na tartaruga. O Marcel Van Hatten fez uma bela fala também. E o Evair de Mello presidindo aqui, é preciso fazer uma homenagem ao Evair de Mello, que preside a Comissão de Agricultura, onde foi a audiência com a Marina Silva. O Evair de Mello deu um show na Marina Silva, porque ele desnudou, né, todas as tentativas dela de se esvair das explicações, de fugir dos assuntos, de mudar de tema. Quer dizer, foi muito interessante. A minha fala está no meu Instagram, e se alguém tiver curiosidade de ouvir depois, eu não vou descrever ela aqui, que ela é relativamente longa e não é o caso. Mas, de fato, eu acho que hoje a tartaruga saiu de lá com a cabecinha bem dentro do casco. Fala, Fabi. Que difícil falar. Ai, deixa eu me recuperar. Mas, coitada das tartarugas, né? Não, as tartarugas é um bichinho tão bonitinho, né? Eu, pelo menos, acho. Não dá, gente. Não dá. Como é que a gente vai comentar? Como é que a gente vai comentar uma ministra que só aparece de ventos em ventos, não é nem de tempo em tempo, né? De repente, quando ela precisa defender uma pauta dos globalistas, que são aquela... Eu só falo para irritar a esquerdista, porque é a verdade. Vassala, né, dos Estados Unidos, do Biden, da esquerda americana, né, que cede tudo para essas ONGs maravilhosas, aí ela aparece. Aí ela vem com essa cara, fala baixo, aí também fala, Silvia, eu nunca me lembro, porque eu me acostumei de você ser o meu backup de memória, e eu nunca me lembro daquela fala que ela fez sobre o espaço, sei lá. Mas eu, quando vejo ela, fica tudo nulo, dá um apagão, e só me vem aquilo na memória. Como é que ela pode... me fala, por favor, essa fala, porque já resume o que eu gostaria de dizer sobre a Marina Silva. A memória dos nanomísseis é algo... Isso. É isso mesmo, nanomísseis, né? Nanomísseis. Alguém que fala de nanomísseis não tem minha atenção, gente, eu não consigo. Parabéns vocês, aí, deputados parlamentares, que têm que fazer esse trabalho. Para a gente fechar, Silvio. Brown, o que mais me incomoda, eu assisti boa parte da passagem dela pela Câmara dos Deputados, o que mais me incomoda na Marina Silva é o vitimismo eterno, né? Ela já era vítima lá atrás, quando virou política, ela recorre a isso o tempo inteiro, do jeito de falar, as referências à própria biografia, o tempo inteiro, e é ruim de serviço. Vocês citavam o Nicolas agora, o Nicolas bateu muito na tecla da incompetência dela, ele usou essa palavra, e é verdade. Ela é ruim de serviço, ela não sabe trabalhar. Aliás, eu estranhei ela ter ido à comissão na Câmara dos Deputados, porque ela corre também. Ela fugiu da CPI das ONGs no Senado, conduzida pelo senador Plínio Valério, durante muito tempo. A Marina não gosta de aparecer, prestar contas, ela gosta de aparecer em Davos. Aí tudo bem, ela inventa que tem 100 milhões de mortos. Enfim, do lado do Caetano Veloso, ela gosta. O Nicolas chamou ela de Marina Cinzas, na cara. Faltou falar da Greta, do Leonardo DiCaprio. Esse pessoal sumiu. O Marcel falou.